Amigos, não tem mais ingressos do Internacional nem da Abril. Acho que tem uma saída. Comprar uma cadeira, aquelas que tem ingresso garantido, acho que ainda está valendo. Mas isso é no meu achômetro. Entra lá em internacional.com.br, porque seria uma última alternativa. Porque são aquelas cadeiras que já estavam à venda e que continuam à venda. Então não é colocadas oportunisticamente agora para vender. Mas tirem as crianças da sala. 50.479 foi o público recorde de Internacional e River Plate. Acho que não vai bater. Até porque em jogos contra adversários do tamanho que é o Flamengo, que é o maior dos adversários da América, mais do que Boca, mais do que River, há que se ter muita proteção nos arredores, muito policiamento na divisa das torcidas. Então isso aí já vai tirando um pouquinho do espaço dos torcedores. E muita gente se assustou com as duas derrotas do Internacional. E o que é que eu espero? E o que é que a direção do Internacional anseia? E o que o torcedor camarada deve fazer? Aquele que fez o check-in e não vai no campo, tem que liberar para o que não pôde fazer o check-in e quer ir. Mesmo que seja uma aventura, né? O cara vai lá, tenta, daqui a pouco, bom, entraram mais 45 ingressos, sei lá. Então você fica atento às rádios, fica atento aos sites, fica atento ao chamado dos dirigentes do Inter, vá que, né? Se não, reúne os amigos, compra uma carne da Pampas Prime, um bom vinho lá do Carbone e vai celebrar a vitória do Internacional. Homem feio, sem coragem, não possui mulher bonita. E pegando o retrospecto no Beira-Rio é 25-7 ou 25-8, 25-8 que seja. É um massacre. A cada 3 jogos o Flamengo vence 1. Aliás, mais 25 mais 8 dá 33. A cada 4 jogos o Flamengo vence 1. E o Internacional vence 3. E tem outros empates e tal, claro. É a grosso modo que eu estou fazendo. É 3-1 em termos de vitória. O retrospecto do Inter no Beira-Rio. Por quê? Porque o Inter tem que fazer voltar essa mística. O Internacional e o Grêmio também. Não se pode mais perder para CSA, Godoy Cruz, Aliança, o próprio Atlético Paranaense que o Inter perdeu em 2019. Aliás, pode-se perder, Melgar, porque é do jogo. Mas não é crível que um time do tamanho do Internacional, do emblema do Internacional, não consiga reverter 1-0. Eu vi e respeito os colegas, todos, especialmente os do centro do país, que tem um foco mais nacional e tal, e sempre respeitaram o Grêmio Internacional, ou quase sempre, né? Tem uns bobalhões aí que eu até, a futilidade eu deixo para lá. Mas alguns que votaram aí são sérios, eu tenho que ressaltar isso. 9-2 para o Internacional. E são, muitos deles, os que já votaram em 9-2 para o Inter em Grenal. Então não tem maldade, é a convicção deles. E isso é mais fermento para o bolo que o Internacional precisa construir. A coisa tem que fluir, o torcedor tem que jogar, o Inter não pode errar, o Carboneiro tem que estar no banco, o Vitinho tem que acertar o pé no segundo tempo, se precisar. O Tabata tem que ser menos disperso, se jogar. O Borré tem que ser mais efetivo, se jogar. O Ricardo Matias tem a chance da vida dele. O Vitão está sendo observado pelo Galatasaray, como o Léo Ortiz também está sendo observado pelo Napoli, e ambos dariam um bom din-din para o Internacional que está precisando. Fogo no boné do guarda. Quem vai jogar no comando de ataque do Flamengo? Vejam só, Pedro ou Bruno Henrique, Plata ou Luiz Araújo, né? São as dúvidas. Saul ou Alan? E aí tanto faz, né? Acho que o Alan é mais marcador, o outro joga um pouco mais e está em fim de carreira também. Lateral esquerdo, Alexandro ou Ayrton Lira. É muita coisa, né? E aí nós vamos encucando algumas coisas que... mas o Flamengo é imbatível,
o Flamengo é aquele candidato indigesto, é o adversário indigesto e tal. Mas é o Beira-Rio. Já ganhamos aqui, Grêmio Internacional, do Flamengo de Zico, de Bebeto, de Renato, em todos os tempos, na década de 70, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, então nem se fala. O Internacional, Ayrton Lucas eu falei, né? Ayrton Lira era aquele que jogou no Santos, Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Eu sabia que tinha tido uma coisa errada e veio agora. Então, vejam bem, a história é a nosso favor, mas os times, Flamengo, segundo os companheiros, 9-2. É brabo, né? Eu não gosto desse mano a mano, abomino e sempre peço para não fazer. Bom, entravou um pouquinho aí a negociação do Arthur com a Juve. Claro, é dinheiro. Os gringos não vão flexibilizar. Quer ir, abre mão de tudo. O Grêmio nos paga um X, ou você nos paga um X. Mas eu tenho ainda X anos de contrato, então fica aqui. Fica aqui. Ou nós vamos repassar vocês para outro que nos pague pelo empréstimo. Então, deu uma freada. Mas tem outros meio-campistas graduados, especulados aí pelo Grêmio. O Flamengo faz mistério. Nunca repetiu escalação, o Felipe Luiz. Só nos dias 12 e 16 de março na decisão do Carioca. Depois 34 formações diferentes. E é por aí que a banda toca, né? Na lateral tem uma outra dúvida entre Varela e Emerson Royal no Flamengo, mas isso não diz muito respeito. Vamos ao espetáculo. River, Peñarol e Atlético Mineiro foram punidos e tiveram que jogar com portões fechados nos seus estádios, porque a torcida usou sinalizador. Então, não use sinalizador, seja inteligente. Pela Abril, se tiver algum ingresso, é online. Então, esgota hoje ou já esgotou. Internacional e River é o recorde, 50.479. E eu continuo dizendo que o Roger é top 5. E espero que todos tenham juízo. Aconteça o que acontecer. Quebra-quebra, nunca. Isso é coisa de bandido e de cadeia.